Hoje vamos falar o que a rejeição pode fazer com a mente de uma pessoa, porque a maioria das pessoas pensa que rejeição é só um sentimento passageiro. Mas a verdade é muito mais sombria. A rejeição não machuca apenas o coração. Ela altera o comportamento, distorce pensamentos, mexe com a autoestima, cria obsessões. E, em alguns casos, transforma completamente a personalidade de alguém. O mais assustador é que muitas pessoas estão sendo destruídas mentalmente, sem perceber que tudo começou com uma simples sensação de não ser desejado, não ser escolhido, não ser suficiente. E quando isso acontece repetidas vezes, a mente para de reagir de forma saudável. Ela entra em modo de defesa, em modo de sobrevivência, em modo de guerra emocional. E é exatamente aí que começam os comportamentos mais perigosos: o apego doentio, a frieza emocional, a carência extrema, a necessidade de aprovação, a manipulação, o medo do abandono e até o desejo silencioso de vingança. Neste vídeo, você vai entender o que realmente acontece dentro da mente de uma pessoa rejeitada e por que esse processo pode ser muito mais destrutivo do que parece. Fica até o final, porque a última parte é a que quase ninguém percebe, mas é justamente a mais perigosa. A primeira coisa que você precisa entender é que a rejeição não é apenas um problema emocional. Ela também é um problema mental, comportamental e até biológico. Quando uma pessoa se sente rejeitada, o cérebro muitas vezes interpreta isso como uma forma de ameaça. Não importa se foi em um relacionamento, na família, no trabalho, entre amigos ou até em situações silenciosas. Quando alguém sente que foi deixado de lado, ignorado, trocado ou descartado, a mente registra isso como uma ferida. E essa ferida não fica apenas no sentimento. Ela começa a contaminar a forma como a pessoa pensa, sente e reage ao mundo. É por isso que, depois de uma rejeição forte, algumas pessoas começam a pensar demais, criar cenários na cabeça, reviver conversas, procurar sinais escondidos e tentar entender obsessivamente onde erraram. A mente entra em um ciclo quase doentio de análise, como se encontrar a resposta pudesse apagar a dor, mas quase nunca apaga. Porque a rejeição mexe em algo muito mais profundo, o senso de valor pessoal. Quando alguém é rejeitado, muitas vezes a dor real não é perder a pessoa, o lugar ou a situação. A dor real é essa pergunta silenciosa que nasce por dentro: o que há de errado comigo? E essa pergunta, quando não é curada, pode se tornar extremamente destrutiva. Uma das primeiras áreas que a rejeição destrói é a autoestima. Porque quando uma pessoa é rejeitada, ela raramente interpreta aquilo de forma neutra. Ela quase sempre transforma a rejeição em uma sentença pessoal. Ela não pensa, isso não deu certo. Ela pensa, eu não fui suficiente. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. A primeira fala sobre uma situação. A segunda fala sobre identidade. E quando a rejeição atinge a identidade, a pessoa começa a se enxergar de forma distorcida. Ela começa a duvidar da própria aparência, do próprio valor, da própria inteligência, da própria capacidade de ser amada, respeitada ou desejada. É aí que muitas pessoas entram em um estado silencioso de autodestruição emocional. Por fora, parecem normais, mas por dentro, estão se comparando com todo mundo, estão se sentindo menores, estão tentando provar algo o tempo todo. Estão vivendo com a sensação de que precisam merecer o amor que queriam receber naturalmente. E isso é extremamente perigoso. Porque uma pessoa com a autoestima ferida se torna muito mais vulnerável a
relações tóxicas, manipulação emocional, dependência afetiva e humilhações repetidas. A rejeição enfraquece a mente, e uma mente enfraquecida aceita coisas que uma mente saudável jamais aceitaria. Agora chegamos em uma parte que pouca gente entende, mas que acontece com frequência. A rejeição pode gerar obsessão. E isso acontece porque a mente humana odeia o vazio emocional sem resposta. Quando alguém rejeita você, principalmente de forma fria, confusa ou silenciosa, a sua mente pode ficar presa naquilo, não necessariamente por amor, mas pela falta de fechamento. A pessoa some, se afasta, muda o comportamento, esfria, ignora, rejeita, sem explicar. E isso cria um buraco mental. Então o cérebro começa a tentar preencher esse buraco com perguntas. Por que ela mudou? O que eu fiz? Será que ela ainda pensa em mim? Será que tem outra pessoa? Será que eu ainda tenho chance? E quanto menos resposta existe, mais a mente insiste. É por isso que, em muitos casos, a rejeição não faz alguém esquecer. Ela faz alguém fixar. Fixar na pessoa, fixar na dor, fixar na humilhação, fixar na necessidade de entender. E esse é um dos efeitos mais sombrios da rejeição. Ela prende a mente em algo que já deveria ter acabado. A pessoa até tenta seguir, mas emocionalmente continua presa no mesmo lugar. E enquanto ela continua presa, a vida dela começa a girar em torno daquilo. Depois de um tempo, a rejeição deixa de ser apenas uma dor. Ela vira comportamento. E isso é muito mais sério do que parece. Porque uma pessoa rejeitada, repetidamente, não continua sendo a mesma. Ela começa a se adaptar para não sofrer de novo. E essas adaptações podem parecer pequenas no começo, mas com o tempo mudam completamente a forma como ela se relaciona. Algumas pessoas ficam mais carentes, passam a buscar validação o tempo inteiro, precisam de atenção constante. Sentem medo quando alguém demora para responder. Interpretam distância como abandono. Outras fazem o oposto. Ficam frias, distantes, fechadas, difíceis de acessar emocionalmente. Elas aprendem a esconder o que sentem como forma de proteção. Porque no fundo pensam, se eu não me entregar, eu não posso ser ferido. E é assim que nasce muita gente emocionalmente bloqueada. Pessoas que parecem fortes, mas na verdade só estão feridas demais para confiar de novo. A rejeição, quando não é tratada, pode transformar alguém em duas versões extremas. Alguém que implora por amor ou alguém que foge dele. E às vezes, a mesma pessoa alterna entre as duas. Agora, entramos em uma parte mais obscura. Nem toda pessoa rejeitada fica apenas triste. Algumas ficam estrategicamente perigosas, porque quando a dor não é compreendida, ela pode virar necessidade de controle. E é aqui que a rejeição começa a se conectar com a manipulação. Uma pessoa que foi rejeitada e humilhada emocionalmente pode desenvolver a necessidade de nunca mais se sentir fraca. E para isso, ela tenta controlar o jogo emocional. Ela passa a esconder sentimentos, a testar pessoas, a provocar ciúmes, a sumir de propósito, a dar atenção e depois retirar, a manipular o interesse do outro para se sentir no poder. No fundo, o que ela quer não é exatamente machucar. Ela quer não se sentir vulnerável de novo. Mas o problema é que muitas vezes ela começa a reproduzir exatamente aquilo que a destruiu. Ou seja, a pessoa que foi ferida pela rejeição pode acabar usando rejeição para ferir os outros. E esse é um ciclo sombrio que muita gente vive sem perceber. Pessoas quebradas emocionalmente, quebrando outras pessoas. Mas existe um efeito ainda mais profundo. E talvez esse seja o mais perigoso de todos. Depois de rejeições repetidas, a mente pode começar a acreditar que aquilo é a verdade sobre você. E quando isso acontece,
A rejeição deixa de ser uma experiência. Ela vira identidade. A pessoa para de pensar, eu fui rejeitada, e começa a pensar, eu sou rejeitável. Isso muda tudo, porque agora ela não sofre apenas pelo que viveu. Ela começa a construir a própria realidade em cima da dor. Ela escolhe mal, aceita migalhas, tolera desrespeito, se apega ao que machuca, tem medo de ser vista como realmente é e muitas vezes até sabota relações boas. Porque no fundo ela já espera o abandono, ela já espera ser trocada, ignorada, esquecida, descartada. E quando a mente espera a dor, ela começa a interpretar quase tudo como ameaça. Esse é o momento em que a rejeição se torna uma prisão mental. Não porque a outra pessoa ainda está ali, mas porque a ferida ficou morando dentro. O mais assustador sobre a rejeição é que ela quase sempre destrói em silêncio. Muita gente continua sorrindo, trabalhando, saindo, conversando, mas por dentro está emocionalmente contaminada por algo que nunca elaborou. A pessoa diz que já superou, mas ainda pensa naquilo, ainda sente o impacto, ainda reage a partir daquela dor, ainda vive com medo de passar por isso de novo. E isso aparece em detalhes que quase ninguém percebe. No medo de se abrir, na necessidade de agradar, na ansiedade quando alguém se afasta, na dificuldade de confiar, na raiva desproporcional, no apego a quem claramente não merece. Tudo isso pode ser a mente tentando sobreviver a uma dor antiga. E o pior é que muita gente chama isso de personalidade, quando na verdade é apenas trauma emocional mal resolvido. A rejeição não destrói apenas relações. Ela pode destruir a forma como uma pessoa se enxerga. Pode contaminar sua autoestima, seu comportamento, sua forma de amar, sua forma de confiar, sua forma de existir. E talvez a parte mais sombria de tudo isso é que muitas pessoas passam anos tentando entender por que se sentem vazias, ansiosas, carentes, frias ou quebradas, sem perceber que tudo começou no momento em que se sentiram descartadas. Em verdade é dura. Quem não cura a rejeição começa a viver obedecendo a ela, e quando isso acontece, a mente deixa de buscar paz e começa apenas a buscar proteção, mesmo que essa proteção destrua tudo ao redor. Se esse vídeo fez sentido para você, então você já começou a enxergar algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Porque entender a dor é o primeiro passo para não ser controlado por ela. Se você gosta de conteúdos sobre psicologia sombria, comportamento humano, manipulação, mente humana e sinais ocultos, se inscreva agora no canal Segredo Mental, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como identificar rejeição silenciosa, como ela é usada para manipular você e por que algumas pessoas te afastam, mas ainda querem manter controle sobre sua mente. Comenta aqui embaixo. Você já sentiu que uma rejeição mudou quem você era?